Oi, meu nome é Júlia, eu sou tatuadora e hoje eu vou levar vocês para acompanharem o processo de uma tatuagem que eu vou fazer inspirada na Fernanda Montenegro, na personagem que ela fez em O Alto da Compadecida, que é um clássico do cinema brasileiro. Inclusive lançou o filme novo, recentemente, com a Thaís Araújo, fazendo a personagem que a Fernanda Montenegro fez no primeiro filme. No ano passado eu já fiz uma tatuagem inspirada nesse filme, também na Fernanda Montenegro. E essa tatuagem que vou fazer agora, eu tô fazendo ela justamente porque o Vitório viu essa tatuagem que eu fiz e gostou muito e entrou em contato comigo para ver se a gente poderia criar uma arte, uma nova arte para ele, inspirada nessa que eu fiz e ele gostou. E é claro que pode, para quem não sabe, para quem ainda não conhece o meu trabalho, eu trabalho só com artes autorais, então isso significa que a pessoa traz a ideia e eu crio um projeto para ela, inspirado nas referências que ela trouxer, nas coisas que ela disser que gosta e que não gosta, e é claro, dentro do meu estilo de trabalho. Então, mesmo que seja um desenho que eu já vi, uma tatuagem que a pessoa viu na internet de outro profissional e gostou, sempre dá pra gente criar uma coisa nova inspirada naquilo, sem precisar copiar o trabalho de ninguém e criando uma coisa nova e única pra você. Como é uma tatuagem bem detalhada, é um rosto, então não é uma tatuagem que é tão rápida de se fazer. A roupa dela também tem bastante detalhe. Eu não me lembro direito, mas a última vez eu não tenho certeza assim exata de quanto tempo eu levei pra fazer a outra, mas assim, foi um tempinho. Eu lembro que a gente saiu tarde do estúdio, então, enfim, não é um trabalho tão rápido, mas a gente vai terminar ele todo hoje e, enfim, estou muito animada. Então vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da arte que eu criei, explicar um pouquinho sobre ela e vou mostrar também qual foi a tatuagem que eu fiz no ano passado, pra vocês verem que mesmo sendo a mesma personagem, sendo a mesma pessoa, do mesmo filme, ainda assim dá pra criar uma arte única pra cada um. Então vamos lá, vou mostrar aqui a arte pra vocês. Esse aqui foi o projeto que eu fiz no ano passado. Eu fiz ele pra Agatha, foi a primeira tatuagem dela. Ela queria também, ela gostava muito dessa ideia do coração na mão, que é uma, se eu não me engano, não sei se é da peça ou da capa do filme, enfim, do pôster do filme. Eu não sei, não lembro direito em qual desses dois que tem as mãozinhas assim segurando um coração. Então eu fiz isso na mão dela também. E enfim, como vocês podem ver o que eu falei, o véu é muito trabalhado. Enfim, é um trabalho que realmente tem muito, 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 muito detalhe. E essa arte aqui foi a que eu criei pro Vitório. Aqui, enfim, ainda tem muita coisa faltando, porque grande parte das sombras eu faço direto na pele, mas fiz as mãos de outra forma. O rosto também tá em outro posicionamento, todos os adereços, tanto na tatuagem dele quanto na tatuagem da Agatha. A parte das roupas e tal, eu mantive o véu, porque é uma coisa muito característica da personagem, mas tanto nessa quanto na outra, criei a parte das roupas. Elas, no filme, elas são realmente bordadas. É uma coisa que a gente não consegue ver 100% pelas fotos como estão. E por ser um bordado, ainda assim seria uma coisa muito complexa de se reproduzir numa tatuagem de uma forma que continuasse bonita com todo o passar dos anos. Enfim, eu tomei a liberdade de criar as estampas das roupas da forma com que eu achasse mais bonito. Então, essa foi a forma que eu fiz a arte do Vitório e ele aprovou de primeira, então vai ser exatamente assim. Como eu falei, ainda faltam alguns detalhes que eu faço direto na pele. Vou mostrar pra vocês as fotos que eu usei de inspiração para as posições delas. A tatuagem da Agatha, que foi aquela primeira que eu mostrei, foi essa foto aqui que ela me mandou, que ela tá olhando bem de ladinho. Então foi essa referência principal que eu usei para aquela tatuagem. E pra tatuagem do Vitório, foi essa foto aqui que eu usei como referência principal, que tá num plano um pouquinho mais acima, assim, o olhar dela, assim, olhando mais pra cima também, que a câmera, no caso, tá pegando ela de um ângulo mais de cima. A mãozinha também eu quis fazer dessa forma, então essa aqui foi a referência que eu usei pra essa segunda arte. Foi assim que ficou. Estou muito animada e agora eu vou começar a preparar as coisas aqui pra quando ele chegar a gente começar a tatuar.
começar aqui, tá? Como punição pela bancarrota do garoto, a unidade otorgou 18 anos para a colheita.
Tenta realmente ficar com esse gelzinho 2 noites, tá? Porque ele quando às vezes que eu usei ele nas minhas tatuagens, a tatuagem descascou bem menos, cicatrizou bem rápido. Então se você conseguir ficar com ele, às vezes até dá uma ajudinha para no dia 21, na próxima sessão, já tá tudo direitinho. Aí tem só que dar uns 10 minutinhos pra ele poder secar, formar a película direitinho, tá bom? Oiê! Hoje é dia 26 de agosto e vamos finalmente fazer a segunda sessão. Eu tava tão ansiosa pra terminar esse projeto que eu nem acredito que chegou o dia. A gente fez a primeira sessão no começo de julho. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza que foi dia 5 de julho. A gente tinha planejado inicialmente para fazer a segunda sessão no final de julho. Só que na semana que a gente ia tatuar, eu pedi pra ele me mandar uma foto pra eu dar uma olhadinha como é que tava. Porque, enfim, a gente ia fazer no mesmo mês ali que tinha começado, então eu precisava dar uma olhadinha pra ver como é que tava a pele, se eu poderia mexer ou se a gente precisaria esperar mais. E a gatinha dele fez um arranhado na perna dele, bem na parte onde eu vou fazer o rosto da tatuagem hoje. Então eu achei melhor esperar um pouco por conta desse arranhado, porque, enfim, se eu ia tatuar em cima do arranhado, poderia falhar depois, e como era bem no rosto, eu preferi não arriscar. E, como vocês viram na última sessão, eu fiz o busto inteiro e uma parte assim da lateral do véu. Então hoje vai ser basicamente finalizar o rosto, finalizar não, né? Fazer o rosto inteiro, o adereço da cabeça e finalizar o véu dela. E vou ver se preciso mexer em alguma coisa do que eu já mexi. O legal de fazer em mais de uma sessão é que você consegue ver como cicatrizou, se precisa dar uma mexidinha em alguma coisa, escurecer mais alguma parte. E, enfim, é isso. Hoje a sessão vai ser um pouco mais rapidinha, né? Porque, enfim, dividindo assim em sessões é sempre bem menos cansativo, tanto pra mim quanto pra pessoa que tá sendo tatuada. Na panturrilha é um lugar que as pessoas costumam sentir um incômodozinho assim maior. O Vitório tava até que ok assim em relação à dor. Eu acho que pelo que ele me falou, ele tava sentindo mais espasmo, o que é muito normal. Às vezes as pessoas ficam até tentando se forçar assim pra conseguir controlar, mas gente, não tem como. É realmente uma coisa involuntária do corpo. Você ficar se forçando assim pra poder tentar não ter isso, você só vai ficar dolorido. Tem uma amiga minha, inclusive, que uma vez eu fui tatuar a canela dela. Gente, eu juro, foi a pessoa que eu mais vi ter espasmo na minha vida. Era uma coisa absurda, de tipo assim, eu não sei nem de verdade, eu não sei como que eu consegui fazer aquela tatuagem e tão bonita, porque eu encostava a agulha, a perna dela fazia assim, ó. Eu tenho até um vídeo disso que eu postei no TikTok na época. Gente, bizarro, muito, 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 muito espasmo. Eu nunca tatuei ninguém com tanto espasmo quanto ela. Mas assim, deu tudo certo. Geralmente as pessoas não têm tanto espasmo assim. Mas, enfim, não tem como a pessoa controlar. Então vocês não precisam se preocupar com isso. Mas é isso. Eu vou começar a organizar as coisas aqui, que já já a gente começa. Obrigado. Aí se necessitar, tem açúcar e tem adoçante, tá? Então.